Olá pessoal, gostaria de comentar com vocês hoje sobre a decisão do prefeito Bruno Reis de abertura do comércio em Salvador nesta segunda-feira, 5 de março. Ousar dizer também o que eu faria se o governador do estado da Bahia ou o prefeito de Salvador fosse. Peço que vocês assistam esse vídeo até o final. Primeiro eu gostaria de dizer que eu entendo a pressão dos micro, pequenos e médios comerciantes, também dos trabalhadores e trabalhadoras informais, autônomos e da área cultural. Eles estão passando uma necessidade muito grande, passando fome, muitos vendendo os instrumentos para poder se alimentar. Miguel Nicoleles, que é um dos maiores cientistas do nosso país, tem se aprofundado na questão do estudo da pandemia, junto com cientistas do Butantan, afirmam que se nas próximas semanas não houver um lockdown nacional profundo no Brasil, nós vamos chegar a uma situação de não retorno. É muito grave essa afirmação. Precisamos, por exemplo, aprender com o Wuhan, onde teve o primeiro caso de Covid-19 no nosso planeta, e lá, com 17 milhões de pessoas, o governo promoveu um lockdown profundo, as pessoas ficaram em casa, mas eram providas de alimentação, de assistência à saúde, de água, de educação, de tudo. Resultado, desde maio do ano passado, de 2020, que não tem nenhuma morte, e agora eles já estão voltando todas as suas atividades normais. Então, essa questão de lockdown, de toque de recolher, em que as pessoas continuam nas ruas, pegando ônibus superlotados, então isso não resolve nada. E não podemos ter a decisão mais fácil, mas a mais sensata e a mais responsável. Então, o que eu faria? Primeiro, o Rui Costa, Bruno Reis, precisa pressionar suas bancadas e as bancadas dos partidos parceiros para aprovar uma ajuda emergencial nos mesmos moldes da passada, no mínimo R$600, que já não dá para muita coisa, mas a galera dá para segurar a onda. Então, o que foi suspenso e aprovado agora R$250 não vai dar para nada. Pressionar também o presidente da República, não só por comprar mais vacina, mas também acelerar o processo de vacinação no nosso país. Não falta dinheiro em caixa, então nós temos de reserva em torno de 5 trilhões de reais, 1,4 trilhões lá nas contas do Tesouro Nacional, 1,3 trilhões nas contas do Banco Central para remunerar a sobra de caixa de bancos, ou seja, de quem já é bilionário. Isso é um absurdo, e 1,3 trilhões de reais para a reserva cambial para controlar o dólar. Então, dinheiro precisa ter responsabilidade, precisa ter ética no que é que você vai fazer com o dinheiro, que nesse momento tem que ser encaminhado para o combate à pandemia. Saindo de nível nacional, vindo aqui para o estado da Bahia, para o município de Salvador, primeiro eu queria dizer a afirmação que teve do Ministério Público. O Ministério Público disse que tem mais de 200 diligências, tanto para o governo do estado da Bahia como o prefeito de Salvador, por contratos com dispensa de licitação sem a devida transparência. Então, primeiro, a gente precisa montar um portal da transparência para o Covid-19, tanto para o governo do estado da Bahia quanto a prefeitura de Salvador. É um absurdo não ter essa transparência. Por isso que dizem que tem indício de superfaturamento em hospitais de campanha. Não podemos esquecer também da compra dos respiradores pelo consórcio do Nordeste, que gastou 48,7 milhões de reais e até hoje esses respiradores não chegaram. E montar uma comissão, e nessa comissão tem que ter o quê? Ministério Público Federal, Estadual, Câmara de Vereadores de Salvador, Assembleia Legislativa, representantes da sociedade civil, e esses trabalhadores e trabalhadoras, os comerciantes, trabalhadores e trabalhadores informais, autônomos, pessoal da cultura, e convidar o cientista Miguel Nicoleles para retornar aqui, e também especialistas que estão na linha de frente do controle da pandemia, inclusive os epidemiologistas. Então, fazer uma grande rede, não só uma rede de transparência para ver a estrutura do Estado, mas para saber o que é que a gente vai fazer com essa estrutura do Estado que se tem. Tem que suspender imediatamente determinadas obras bilionárias sem necessidade num momento como esse. Um monotrilho à base de pneus do subúrbio tem que se parar imediatamente. E, se precisar, tem 3 carretas que foram reformadas, estão climatizadas, tem que deixar à disposição das pessoas no momento certo que se abrir de novo o comércio, se abrir de novo a condições normais aqui no nosso município. Uma outra coisa é essa ponte Salvador-Itaparica, com uma obra bilionária desnecessária num momento como esse. Também essa obra do BRT, o que tinha feito já fez. O Tribunal de Contas da União diz que existe um indício de superfaturamento só no segundo trecho de 54 milhões de reais, então não tem necessidade de dar continuidade num momento como esse. Então toda a estrutura do Estado e de nossa capital tem que ser encaminhada para o combate à pandemia. Então a gente tem como sim combater essa pandemia, fazer um lockdown profundo para que as pessoas fiquem em casa e que elas recebam
tudo que elas necessitam no momento como esse. Só precisa ter responsabilidade, governo federal, governo do estado e governo municipal. Se vocês também concordam com isso, compartilhe esse vídeo e vamos formar essa rede para combater essa pandemia com muita responsabilidade. Um beijo no coração de todas, todos e todos.